e a Melissa Nunes, que é da Geotab. Vamos lá. Então, quem começa se apresentando? Você quer usar o microfone, quer usar o púlpito? Púlpito, microfone, microfone. Microfone. Boa tarde. Queria primeiro agradecer aqui o convite da organização, do Wagner, para participar desse painel. Meu nome é Melissa Nunes, eu sou gerente de marketing da Geotab. Eu sou formada em engenharia de telecomunicações, tenho um MBA em marketing, em gestão. E a minha carreira profissional, a maior parte, eu passei por empresas de telecomunicações. Eu trabalhei na Oi, na TIM, na BlackBerry, na Corning. E há 2 anos atrás eu vim para a Geotab, para esse mundo fantástico aí da telemática. Boa tarde. Eu sou Alex Fontes, eu trabalho no Mercado Livre há 4 anos. Até ter uma mudança, eu estou mudando de área agora no Mercado Livre, eu vou sentar numa cadeira agora de last mile para a região inteira. Desde o meu dia 1, o meu trabalho foi sempre focado nisso. Eu não sou de last mile, né? Então eu brinco, eu falo que eu não sou um cara de logística, mas eu já falo isso há uns 5 anos, então acho que agora eu sou. Eu não venho, acho que a gente até vai passar a apresentação daqui a pouquinho, mas eu não venho desse mundo. E acho que é isso. Bem-vindos todos aí, muito obrigado, viu? Primeiro eu queria perguntar assim, se alguém aqui já ouviu falar em Geotab. Olha, tá vendo? O Mercado Livre dispensa apresentações, mas então eu preciso falar um pouquinho dessa empresa. A Geotab, ela é a líder mundial em veículos conectados para frotas comerciais, tá? A gente vai fazer ano que vem 2 anos, né, no Brasil, mas a empresa já existe há mais de 20 anos no mundo. E a gente tem mais de 3,5 milhões de veículos conectados ao redor do mundo. A nossa empresa tem 2.300 funcionários, somos uma empresa canadense, e mais de 700 desses funcionários são engenheiros, data scientists. Enfim, são pessoas que estão ali para desenvolver a nossa solução, porque esses veículos conectados, eles geram todo dia mais de 55 bilhões de pontos de dados. Então, a Geotab é uma empresa de alta tecnologia voltada para o Analytics e Big Data de gestão de frotas, né? A gente trata essas informações, todos esses dados, e a gente gera insights valiosos para as empresas tomarem as decisões, tá? Então, próximo. Vou falar aqui rapidamente sobre alguns elementos chaves do last mile, tá? Então, o e-commerce está crescendo cada dia mais. Eu estava lendo um artigo que em 2023 esse mercado correspondeu globalmente a 40 milhões de dólares e que a perspectiva é que atinja 123 bilhões de dólares até 2030. Ou seja, as vendas pela internet crescem cada vez mais, né? O consumidor cada vez mais exigente. Então, a partir do momento que ele compra o pacote dele, ele quer saber se vai chegar entre hoje e amanhã, ele quer o frete grátis, ele quer poder gerenciar aonde está a encomenda dele. E então, se torna cada vez mais complexo para as empresas de e-commerce fazer toda essa gestão. Então, no centro de tudo, o que está? Está a tecnologia, o Big Data, o Analytics. E aí, a empresa precisa garantir que os veículos percorram a melhor rota lá, uma rota ótima. Então, ter um sistema de roteirização que vai falar sobre o clima, o congestionamento, se tem obras na via, se tem acidentes. Por quê? Porque ele precisa, cada vez mais, entregar mais pacotes no menor tempo possível. Uma outra coisa muito importante é o comportamento motorista, né? Porque o Mercado Livre
aliás, ele é cliente da Geotab, da América Latina, e, obviamente, ele não quer ver o seu motorista sem cinto de segurança. O motorista, na verdade, ele é uma continuação, ele é uma imagem da empresa, né? Ele não quer um motorista passando lá 150 quilômetros na Avenida Paulista. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse comportamento do motorista. A gente consegue ver se o motorista está fazendo muita freada brusca, aceleração brusca, está fazendo curva perigosa. Então, todo o que está acontecendo ali na cabine, a gente consegue ver através da solução telemática. Um outro ponto também é a questão da sustentabilidade. Então, todas as empresas hoje, elas têm as metas de emissões de carbono. Então, a gente consegue, com a solução telemática, ver exatamente quanto que a minha frota está emitindo de gás carbônico. E eu consigo, inclusive, comparar com outras frotas, fazer esse benchmark para ver aonde eu estou me situando e aí entender quais são as medidas que eu preciso tomar, né, nessa jornada aí da sustentabilidade. Outro ponto também, a eficiência operacional. A gente precisa, cada vez mais competitivo esse mundo, né? Então, a empresa precisa lucrar, o cliente precisa estar feliz. Então, com o comportamento do motorista, se eu consigo ver quais são os melhores motoristas, quais são os piores. Se eu pego aqueles piores motoristas e eu dou um treinamento para ele, eu consigo reduzir, por exemplo, o custo com combustível, né? Que é muito caro. Então, eu aumento a eficiência operacional do meu negócio. A mesma coisa, manutenção. Então, existe a manutenção corretiva, que a gente trata o problema quando ele já aconteceu, a manutenção preventiva, que é o que a gente faz, a gente leva lá na concessionária nosso carro a cada 10, 20 mil quilômetros rodados, e existe a manutenção preditiva, que eu consigo, por exemplo, dizer se a bateria do meu veículo vai falhar. E aí, ao invés de eu esperar ter um veículo parado na rua, no meio da via, né, colocando o motorista em perigo, atrasando as minhas entregas, eu consigo fazer isso de forma planejada. Então, na verdade, imagina o que a gente não consegue economizar nesse sentido, né? Próximo. E aí eu vou falar só um pouquinho como funciona o sistema aqui da Geotab. A gente tem, depois vocês podem ver lá no stand, a gente tem um dispositivo. Aí, nesse dispositivo, tem um SIM card da operadora. E aí, a gente conecta na porta de diagnóstico dos veículos. E aí, a partir dali, as informações começam a ser geradas e enviadas para a nuvem. A Geotab trabalha com os data centers da Google. A gente é um dos maiores parceiros da Google. E a gente apenas hospeda. A gente não tem acesso à informação nenhuma do cliente. A gente tem todo esse cuidado. Então, o gestor da frota, a gente, inclusive, tem também um algoritmo de curva que a gente garante, isso é importante, que a gente garante que a coleta dos dados em tempo real das informações relevantes, tá? Das informações relevantes. Então, essas informações entram ali na nossa plataforma, você acessa, o gestor de frota acessa com um login, com a senha. E aí, ali dentro, ele consegue ter informação, a dashboards e relatórios personalizados para saber tudo o que está acontecendo dentro da cabine do motorista e entender também o estado de saúde do veículo. Tá? Além disso, então, é por isso que a gente tem tanta gente focada, tanto data science, tanto engenheiro para isso, porque o mais importante é você ter dados de confiança, dados de qualidade, porque é a partir desse dado que você vai tomar as decisões para a sua frota, certo? E, além disso, também a gente conta com um marketplace, que são soluções de terceiros, com os quais a gente se integra. Porque esse equipamento aqui, ele é um hub ambulante de soluções de internet das coisas. A gente tem uma API aberta, então a gente se integra facilmente com diversas outras soluções. Então, desde câmeras de inteligência artificial, sensores de todos os tipos, sensores de temperatura.
para você conseguir ver exatamente tudo que está acontecendo ali dentro do veículo. É isso. Eu pintei de amarelinho aqui uns veículos em homenagem ao meu colega Alex. Era laranja antes, né? Sou eu agora? Deixa eu apertar aqui. Bom, gente, eu me apresentei um pouquinho para vocês aqui. Eu sou Alex Fontes, trabalho no Mercado Livre, trabalho gerenciando, sou Head de Last Mile para a América Latina, faz uma semana. E eu acho que, até para provar ali para vocês que eu falei que eu não sou uma pessoa de logística, eu não venho desse mercado, a primeira interação com logística que eu tive foi no Uber Eats, especificamente. O objetivo da minha área na época era expansão para novas cidades. Então, toda cidade que você vai lançar, você tem que ter 3 coisas, né, para lançar um iFood, um Uber Eats. O restaurante, o motoqueiro e o cliente, né? Então, iniciar novas cidades sempre era um grande desafio. E há 4 anos eu estou no Meli, né? Acho que, diferente da Geotab, levanta a mão aqui quem já comprou no Mercado Livre. Tá pouco ainda, hein? Tem gente tímida. Então, passar um pouquinho para frente aqui, explicar um pouquinho. Eu não vou entrar em detalhe em cada um dos números, mas esses números aqui representam muito do que a gente quer e vocês querem também, né? Então, por exemplo, eu tenho 53% dos pedidos, ou seja, um pouquinho mais que a metade dos pedidos são entregues em até 24 horas. Eu tenho 77% em 48 horas. Eu tenho métricas severas dentro de casa de velocidade, tá? Qual o custo da velocidade na última milha? É o motorista, né? Então, para eu poder aumentar a velocidade, eu preciso empurrar toda a minha cadeia logística para frente. Porque quanto mais tarde, mais veloz eu fico. Maior é aquele percentual ali de 53%. Mas isso a gente acaba descontando às vezes no motorista. Isso me conecta até com o primeiro ponto que a gente vem falando aí com o Wagner, né, do desafio da logística. Hoje, para o Mercado Livre, eu falo que o primeiro desafio que eu tenho hoje é disponibilidade, perenidade. Eu preciso de carro de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, né? Qual o desafio disso? De janeiro até novembro, tudo bem. Agora, novembro, fim do ano, até Black Friday, Natal, é super complicado. Por quê? Não só o Mercado Livre começa a vender muito por Black Friday, toda essa época de pico, mas os concorrentes também. E outras pessoas, por exemplo, a Brastemp não é minha concorrente direta, mas ele vende mais, ele precisa de mais carro. Então, no mercado como o Brasil, acho que esse é um grande desafio, talvez um gancho aí para a gente começar a conversa, né? É isso, eles falam sozinhos, né? A gente conversou bastante de forma anterior, né, a esse painel, então estou bem tranquilo aqui, porque grande parte a gente já conversou e encaminhou então a conversa, mas o Alex, vou perguntar para você, o que mudou em linhas gerais o mundo do Last Mile do pós-pandemia? Qual foi a grande diferença que teve no pós-pandemia? Bom, volume de vendas online foi o maior desafio, né? Então, vou contar 2 cenários para vocês. Olhem para as carteiras de vocês e veem quanto vocês gastavam no e-commerce, não precisa nem ser Mercado Livre, mas gastavam no e-commerce antes da pandemia e depois, né? Assim, a pandemia catalisou a penetração do e-commerce no Brasil de uma maneira que nem o melhor marqueteiro faria em 10 anos. Então, assim, volume é a principal coisa que mudou. Como é que volume impacta a gente? No Brasil, o mercado de last mile, especificamente, é muito dependente do agregado, né? Que é essa pessoa que é motorista tem seu próprio carro. Ou seja, meu teto hoje é a quantidade de motoristas que existem na rua. Então, assim, tanto eu quanto a Amazon, Shopee, todos os concorrentes, a gente compete pelo mesmo motorista. E é um tipo de recurso cada vez mais escasso, né? Antigamente, você comprava uma Fiorino 0 por 70 mil, hoje está 110. Então, assim, é um mercado que ninguém tem muito mais interesse em entrar. Então, antigamente, a gente brigava pelo tamanho da fatia da torta. Hoje, a gente já percebeu que a torta está pequena para todo mundo. Então, a gente tem que começar a crescer um pouco isso. Então, a gente fala de
frota fixa. Esses carros amarelos do Mercado Livre que vocês veem na rua são frotas dedicadas, são carros meus, né? Então a gente começa a internalizar bastante coisa, primarizar para suprir esse desafio. Acho que é isso. Queria comentar que eu, por exemplo, compro praticamente toda semana no Mercado Livre. Realmente o comportamento mudou muito, né? E a gente encontra tudo ali. E o fato de você conseguir receber a mercadoria muitas vezes em 1, 2 dias é fenomenal. Mas, de fato, tem toda uma tecnologia ali por trás, né? Para você conseguir chegar nessa excelência aí de serviço. Tem, até uma história engraçada, acontece muito com a gente, mas aconteceu hoje. Eu estava esperando o Uber para vir para cá, na porta do Mercado Livre, e um carro sai da marginal, entra dentro da baia ali do Mercado Livre. Eu até achei que fosse meu Uber, mas desce um cara e fala assim para mim: eu comprei um volante no Mercado Livre, e como é que eu faço para devolver? Eu falei: olha, você tem que ir no correio devolver. Ah, eu falei: mas tem que imprimir o QR Code e levar lá. Ah, tá bom, obrigado. Ele entrou no carro e foi embora, né? Então, assim, a penetração do Mercado Livre, aí é produto caríssimo, produto barato, é volante de carro, assim, tudo hoje é online, né? Então, e a gente vai fazer cada vez mais. A gente conversou agora há pouco, né, sobre... Eu fui na Leroy Merlin ontem, e basicamente tudo que eu olhava lá, eu comparava o preço na internet, para ver se o preço dele estava bom mesmo. Muitas coisas eu comprei lá, mas algumas coisas que eu achei mais barato eu trouxe para casa. Então, o varejo tradicional acaba eventualmente virando um grande showroom, né? Então, de novo, e aí números que a Melissa trouxe, quanto mais a gente vende Mercado Livre ou e-commerce em geral, maior é o desafio da gente encontrar carro. Não, e de fato, eu acho que muitas pessoas já têm esse hábito, né, de ir no shopping e aí você vai comprar uma roupa, você vai experimentar, porque tem alguns itens que é um pouco mais complicado, mas no fim das contas você procura onde está mais barato e vai comprar online, né? Então, eu acho que o futuro também das lojas físicas é esse, serem cada vez mais showrooms e aí por isso que essa previsão aí tão grande do aumento aí de vendas pelo e-commerce. Melissa, quais são os grandes desafios da Geotab hoje? Você podia falar com a gente? Os desafios da Geotab, eu acho que é sensibilizar as empresas da necessidade de acessar, né, a esses dados, porque é o mais importante. Então, com toda essa complexidade aumentando, as frotas precisam ter informação, as melhores informações para tomar as decisões. E esse mundo do e-commerce é cada vez mais competitivo. Então, saem na frente empresas como o Mercado Livre, que têm acesso à tecnologia. Então, você precisa de tecnologia para alcançar as suas metas de sustentabilidade. Você precisa de uma solução telemática para fazer, por exemplo, uma migração para as frotas elétricas, né? Porque o futuro é elétrico e isso não vai mudar. Inclusive, tem montadora já comprometida em não fabricar mais carros a combustão depois de 2040, enfim. Então, a telemática vai ajudar também a questão da disponibilidade que o Alex comentou dos veículos. Então, com a solução telemática, você consegue fazer uma adequação. Então, por exemplo, imagina que você tem lá num service center 50 vans lá do Mercado Livre. Eu, com acesso aos dados, eu posso saber que tem ali, digamos, 10 veículos que estão sendo subutilizados. Então, eu posso pegar, digamos, 5 desses e eu vou realocar eles para um outro service center ali próximo que tem uma demanda maior, né? Da mesma forma, eu consigo dizer qual veículo que é mais adequado para qual tipo de rota, né? Os elétricos também têm suas autonomias, então talvez um veículo elétrico seja bom para determinada rota, mas para uma outra não. É uma rota mais distante, então eu tenho que utilizar um veículo a combustão. Tem a questão da segurança também, né? A segurança, que é uma questão. A gente
Já tem muitas empresas utilizando as câmeras de inteligência artificial lá fora. Isso, aos poucos, também vai chegando no Brasil. Então, você consegue evitar roubos, você consegue evitar acidentes no trânsito, porque tem as câmeras que olham para o interior da cabine, tem as câmeras que olham para fora. E, mesmo que tenha também algum acidente de trânsito, a gente consegue fazer uma reconstrução do acidente. Isso é muito importante também. Tá? Então, e sabe, conectando um pouco a parte de tecnologia, né? Vou usar um termo aqui que hoje está na moda, inteligência artificial, né? Todo mundo está falando. O grande poder de qualquer inteligência artificial, algoritmo, aí, a terminologia indifere, é a capacidade de ter dado para tomar decisão, né? Qual é a diferença da inteligência artificial hoje que a gente vê e todas essas outras revoluções que a gente teve antes? A inteligência toma decisão, as outras não tomavam. Então, eu ter esses dados na mão, por exemplo, eu estava conversando com a Melissa agora, recentemente, sobre as medidas que eu tenho de tempo de deslocamento e tempo de entrega. Quanto mais tempo de deslocamento eu tenho do motorista, menos tempo ele sobra para ele entregar. Então, o meu algoritmo de roteirização leva isso em consideração. Quando eu começo a enxergar isso com precisão ali no GPS, nos tempos, isso enriquece muito o processo de roteirização. Então, uma das maneiras que a gente usa para lutar contra a escassez de veículos é a inteligência. Eu preciso de menos carros se eu conseguir aumentar a quantidade de pacotes da minha rota em 10%. Eu preciso de menos carros. Então, por um lado, a gente está trabalhando para aumentar o tamanho do bolo, da torta, mas, por outro lado, como que eu pego os veículos, a base que eu tenho hoje de carros e motoristas e transformo isso num pool altamente eficiente de entregas, né? Acho que é um pouco disso também. E, Alex, te perguntar aqui uma pergunta que vem, e durante a manhã também foi bastante forte essa pergunta com veículos elétricos. Como é que está sendo a experiência de vocês com veículos elétricos na operação? A gente tem um plano bem forte de eletrificação, tá? Então a gente deve terminar o ano aí com mais de 1.000 veículos elétricos, tá? Então é uma direção, como a própria Melissa falou mais cedo, é o único caminho, né? Então, montadoras falando que não vão fazer mais carro térmico ou combustão nos próximos 10 anos. O Brasil ainda, quando você compara com outros países, é um mercado bem complicado para a eletrificação, tá? Eu não sei aqui quem já eletrificou alguma parte de frota, mas diferente de um carro, por exemplo, eu vou numa montadora e compro um carro, é fácil, ele vem pronto, eu só encho de combustível e saio para rodar. O elétrico não, o elétrico tem limitação de autonomia, então eu preciso planejar aquela rota melhor, eu tenho que instalar um carregador, eu tenho que ter um lugar certo para estacionar esse carro para ele carregar durante a noite. Então, eu acho que a gente gosta de ver a eletrificação ali da parte do iceberg que está para fora da água, né? Então, é o carrinho elétrico bonito com uma folha verde do lado dizendo sou verde. Mas tudo que acontece abaixo da linha d'água é bem complicado da gente entregar no Brasil. Eu tenho casos, por exemplo, da gente ter veículo elétrico parado há mais de um mês de uma operação, porque a gente teve que chamar a Eletropaulo para fazer ajuste na rede elétrica da região, porque não estava comportando o carregamento dos carros na velocidade que a gente precisava. Então, gosto muito, acho que elétrico, de fato, é o único caminho, mas eu tenho essa percepção de que, bem como muitas coisas no Brasil, a gente vai acabar sofrendo um pouco mais do que os outros, né? Até não sei se você tem um ponto sobre isso, Mel. Concordo. A infraestrutura ainda está sendo trabalhada, né? E tanto os preços também, que são uma grande barreira de entrada, mas a gente vai chegar lá. Então, é um caminho sem volta. E, no caso da Geotab, na telemática, a gente também a gente consegue ler já uma grande quantidade de marcas e modelos, né? A nossa plataforma é interessante porque você consegue ver tantos os veículos a combustão
e elétricos ao mesmo tempo. Então, você consegue ver quanto que a sua frota a combustão está emitindo de gás carbônico, quanto que a frota de elétricos está consumindo de energia, porque, na verdade, isso é uma jornada. Então, as frotas, você não vai chegar e, de repente, comprar, né, trocar tudo, fazer uma migração tudo para elétrico. Não é. Isso é uma coisa que acontece aos poucos. E a gente ajuda nessa migração, nessa adequação, a entender quais são os veículos a combustão que são mais indicados para se tornar um veículo elétrico, né? E a gente consegue ler, que eu estava falando com a Alex, a questão da autonomia do carro, né? É diferente a autonomia do fabricante e a autonomia real, porque com o tempo a bateria vai se degradando, então é importante você ter informação real. Então eu consigo ter a leitura da autonomia real dos meus veículos, quanto tempo cada veículo leva para ser carregado, o desempenho de cada veículo. Então, um monte de informações que vai ajudar nessa gestão, porque se torna cada vez mais complexo. Você precisa entender, por exemplo, qual o carro que já terminou de carregar, né? Qual que termina primeiro para liberar aquele carro para a rota. Então, são inúmeras variáveis aí que a gente tem que gerenciar. E sabe que, conectando aqui um pouco com a questão da telemática, né? Uma coisa que a gente percebeu por telemática eu comecei logo no início do programa de elétricos, a gente tinha um consumo de pneus maior do que o carro a combustão, né? Talvez seja óbvio para muita gente aqui, mas o carro elétrico entrega toda a potência logo de cara. Um carro a combustão, ele tem aquela curva de torque, né? Então ele demora um pouco mais. O que o motorista fazia? Parava o carro, na hora de sair, pezão no fundo. Com esse processo acontecendo 200, 300 vezes por dia, a gente começou a perceber o quê? Que esses carros começaram, como o carro já sai quase cantando o pneu ali, ele começa a consumir muito mais pneu do que os outros. Onde a gente vê isso? Pela análise de telemática. Então, putz, olha, a aceleração desses carros está mais forte que os outros. Então, a gente entra nesse nível de detalhe, inclusive, da métrica de aceleração para o motorista. O cara que acelera menos, eu posso dar um benefício para ele ali no fim do ano. E aí são coisas que me economizam muitos reais, dólares, porque são coisas que são tudo... Por exemplo, o carro do Mercado Livre, eu tenho hoje 3.000 carros frota própria. Tudo multiplica por 3.000. Se põe pneus, multiplica por 4. Né? Então, são 12 mil pneus que estão ali sujeitos ao cara botar o pé no fundo um pouquinho a menos. Né? Então, acho que e interessante que você consegue fazer esse ranking e dar o treinamento, né? Então, dar um treinamento para aqueles motoristas melhorarem o comportamento na direção, no caso aqui que o Alex está falando sobre veículos elétricos, e sanar essa questão. Um outro comportamento também que é muito comum é, no momento da entrega, o motorista ficar parado com o motor ligado. Então, muitas vezes também com ar-condicionado. Então, dependendo da entrega, ele pode ficar lá 15, 20, 25 minutos, e você consegue ver isso. E quando você vai fazer o cálculo da quantidade de combustível que se gasta numa entrega como essa, mais demorada, e não só de combustível, mas de gás carbônico que é emitido, e aí você multiplica por 3.000, então você vê aí o custo potencial de economia que você pode gerar num simples treinamento nessa melhora aí do hábito de condução do motorista. Beleza. O veículo térmico e o elétrico, os dois têm curva de torque, né? Só me lembrando. O elétrico chega na curva de torque, é muito mais rápido, por isso que você tem esse desgaste. Inclusive, as empresas de pneus estão desenvolvendo pneus especiais para veículo elétrico. Então, esse é um dos exemplos, né, que eu acabei de dar. Você, na verdade, as soluções, você tem que pagar uma mensalidade, mas você consegue ver o retorno muito rápido por conta
desses custos aí que você consegue cortar. Então, esse é um dos exemplos. Você também tem os exemplos de manutenção, né? Você deixa de gastar também muito com manutenção, porque você conhece o estado da saúde da sua frota em tempo real. Então, você consegue ver se tem uma pane elétrica, você consegue saber sobre a pressão dos pneus, o nível de óleo, de combustível. Então, imagina quanto que você não consegue economizar com todas essas informações. Então, é por aí. É um exemplo até mais simples e de outras milhas, estou falando de middle mile, aí, né, caminhão. Se eu tenho uma visibilidade mais clara de quando chega um caminhão, eu posso preparar. Igual o avião, quando o avião vem pousando, que já tem toda uma equipe esperando ali para desembarcar o avião. Quando eu faço a mesma coisa com um caminhão, e aí tendo visibilidade real time de onde ele está, se aumenta muito a eficiência. Então, eu estou falando de 10 docas numa operação, 20, 100 docas, que encosta um caminhão a cada meia hora, a gente reduzir isso daí para 20 minutos, a quantidade de caminhões que você encosta é maior. Então, eu acho que a transformação, a pergunta do ROI é simples, né? A gente vê tudo que muda, você calcula tudo que você gera de economia baseado no investimento. Então, é simples assim. Agora, da onde vêm essas economias? Aí tem frentes que são mais óbvias, né? Então, eu reduzi custo de manutenção do carro porque agora eu fico em cima do motorista. Mas tem custos que são não estão diretamente conectados. A questão da aceleração do cara, a questão de eu conseguir colocar numa rota que eu coloco 10 pacotes, eu coloco 12. E isso multiplicado por 1 milhão de rotas por mês faz uma grande diferença, né? Então, acho que pensa o seguinte, um pacote que custa R$1 para ser entregue, obviamente não custa R$1, né? Mas um pacote que custa R$1, passar a custar 80 centavos para ser entregue, putz, começa a ficar bem interessante quando você multiplica isso daí por milhão. Eu acho que uma das coisas, como eu falei para vocês, eu não sou de logística, mas uma das coisas que eu vejo em logística é que tudo que você faz é multiplicado por 1 milhão. Tudo. Então, assim, cara, eu comprei um pneu diferente, vai ser vezes 1 milhão, né? Então, tudo encontrar essas oportunidadezinhas de economia, ou até as que não foram mapeadas na contratação da solução, talvez um dos grandes exercícios que devem ser feitos com profundidade, né? E eu acho que também tem o custo da imagem da empresa, né? Que é uma coisa assim, que é muito difícil de se mensurar. Então, você prestar um serviço, entregar o pacote a tempo, você gera fidelização no cliente, o cliente vai retornar para o seu site, vai comprar novamente, você ter uma frota com motoristas que têm bons hábitos de condução. As pessoas veem isso, né? Então, o custo da imagem também está envolvido aí nesse pacote. Eu tô com um carro adesivado na rua, né? Então, eu vou fazer uma analogia, né? A escola dos meus filhos, eu não sei como que é o professor, eu nunca entrei numa aula dos meus filhos. A percepção que eu tenho da escola dos meus filhos é do tiozinho que me entrega ele na hora de ir embora, que ele é uma simpatia, inclusive. Ele fala, tudo bem e tal, tio Jô. Essa é a percepção que eu tenho. O Mercado Livre, vamos lá, ou qualquer e-commerce, tá? Tem 2 chances de impactar o cliente, 2. Uma é através do site. Como que o cliente tem contato com o Mercado Livre? Ou através do site, ou vendo a van na rua. Se essa van está fazendo besteira, é o Mercado Livre fazendo besteira. Cara, eu recebo assim, eu tenho um e-mail de reclamação, né? Como estou dirigindo, @Mercado Livre. Cara, aquilo aparece um monte de coisa, assim, desde gente, o carro me fechou, está correndo e tal. Então, como é que eu posso garantir que aquele cara que está na rua, que não é meu funcionário, represente os valores que eu quero que ele entregue? Eu quero que ele seja cortês, eu quero que ele dirija direitinho, eu quero que a experiência que ele entrega, não só entregando, mas conduzindo e representando a minha marca, seja de acordo com o que o Mercado Livre espera. Então, para isso, tem que ter 2 coisas. Uma regra de como que isso deve ser feito e aí uma ferramenta de medição para garantir que está sendo feito da maneira que a gente espera. Tá. É isso? Faz sentido? É isso. Faz sentido? Beleza. Tem uma pergunta aqui, já cresceu aqui na tabela,
A Geotab pretende ter soluções de segurança e roubo de carga? Chega nisso e depois fala um pouquinho também sobre roubo de carga no Last Mile. Alex, depois da resposta dela, por favor. Não é um negócio específico da Geotab, mas a gente, como eu mencionei, a gente tem um marketplace e a gente se integra de maneira muito fácil aos sistemas de outras empresas. Então, essa é a ideia. A gente é um hub de todos esses dados, a gente coleta todos esses dados e aí a gente consegue analisar isso aí na nossa plataforma, tá? Mas o nosso negócio, de fato, é extrair os dados do veículo, a saúde do veículo. Com câmeras também você consegue entender tudo que está acontecendo em volta e dar subsídios aí para evitar roubos, mas não é o nosso negócio o roubo de carga. Bom, um panorama aqui sobre segurança e roubo na última milha, eu acho que bom, primeira coisa, é uma coisa que todo mundo sofre, alguns lugares são mais perigosos ou tem um risco maior, uma incidência maior de roubo, outros estão mais tranquilos. Acho que o grande desafio que a gente... Bom, primeiro, é um problemão, né? É uma coisa que... Eu falei para a Melissa, eu tenho quase uma dezena de carros roubados aí por dia. Tá? Isso assim, acontece muito. E acontece mais, ainda brinquei com ela, né? Eu falei, a carga do Mercado Livre, porque esse projeto desses carros amarelos é meu. Eu que implantei, mas eu fui extremamente contra, fui veemente contra quando o case começou a ser construído, porque eu pensei, poxa, eu vou colocar um alvo no meu carro se eu colocar que é Mercado Livre, né? Uma das teorias que eu tenho é que, primeiro, esses carros são bem menos roubados do que os outros. Tá? E uma das teorias que eu tenho é que o produto que o Mercado Livre trafega é difícil do bandido repassar, porque ele é muito heterogêneo. Então, eu posso até achar um telefone celular no meio, mas é um kit manicure, para-choque do carro, volante, não sei o quê. Então, o fato de a gente adesivar o carro reduz... É um carro mais fácil de achar, então, algumas coisas jogam muito contra a ideia inicial que eu tinha e de fato, eu estava errado. O grande desafio nosso como Mercado Livre é ter inteligência suficiente para tomar decisão proativa. Então, a gente tem uma equipe muito grande, o pessoal da Geotab conhece eles, esses caras são malucos por dado e eles estão avaliando tudo, onde acontece, aonde o tipo de evento, e baseado nisso, a gente começa a construir uma postura ativa, proativa de prevenção. Então, por exemplo, eu tenho uma zona que é zona de risco, então é uma região que é difícil, que tem muito roubo de carga. Ou a gente trabalha com a polícia, ou trabalha com um transportador que é especialista na região. Você vai para o Rio, por exemplo, sabe disso. Eu tenho transportadores que são específicos para cada região. O cara sabe operar, ele conhece a geografia, né? O Rio, especificamente, geograficamente, é muito complexo, né? Então, mas eu acho que mais ainda do que outras milhas, por exemplo, quando eu falo de caminhão, talvez seja um negócio mais menos de inteligência. Na última milha, como está muito pulverizado, o grande trunfo que salva a gente, modéstia à parte, a gente faz um trabalho excelente na última milha, é a gente ter inteligência aplicada, né? Então, de novo, talvez com soluções de telemetria, eu sei onde está o cara, eu sei o que aconteceu, câmeras agora nos carros fixos nossos vão começar a ajudar a ter bastante informação. Então, acho que, em resumo, tecnologia é o que ajuda muito na questão de segurança. E vamos emendar a tecnologia, então? Vamos. Uma pergunta que, depois de carro elétrico, é uma das que se mais faz. Não aqui, não fizeram muito, mas é o que mais faz. E os drones, hein? Quando é que nós vamos ter entrega por drone? Melissa estava no estado... Então, quer contar essa história com drone? Então, no meu caso não foi drone, mas eu estava num evento em Miami tem algumas semanas e, enfim, caminhando na rua e tinha um robô do meu lado esperando para atravessar a rua, para fazer uma entrega.
Enfim, eu vi apenas um, talvez tenha sido um teste, mas às vezes a gente fica imaginando que drones e robôs é uma coisa muito futurística, mas não é. Está aí e vai acontecer. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma de que o drone é essa coisinha voadora com hélices, né? O drone é tudo para mim que é autônomo. Então, por exemplo, hoje eu tenho um motorista e eu tenho um ajudante, que é o cara que vai separando os pacotes, que vai entregando. A hora que eu tenho um veículo autônomo, eu não preciso do motorista mais, eu preciso só do entregador. Então, isso para mim é drone também. Eu, pessoalmente, acho um pouco fantasioso a gente achar que vai ter drones voando pela cidade entregando pacotes, até por uma questão mínima de ruído. Vocês imaginam, quem já viu um drone de perto aqui faz um barulho, né? Pega uma dezena de milhares dele, aí você vai ver quanto barulho vai fazer na cidade. Né? Mas então, nas áreas remotas, você falou que... Então, área remota, eu imagino que sim. Por exemplo, eu já vi casos de outros países que usam drone para entregar material de primeiros socorros para alpinista, por exemplo. Poxa, é muito legal, o alpinista está com problema lá, o drone já... Então, assim, nesses casos, sim. Agora, como um veículo padrão, acho que a gente talvez não esteja tanto no momento, e eu acho que o caminho, falando em condução autônoma, incluindo também os que voam, os que rodam, eu acho que a gente talvez caminhe muito mais no sentido da gente ter um veículo autônomo fazendo um modelo de drone do que, de fato, um drone voador, sabe? A gente tem essa ideia do drone voador, me parece um pouco distante ainda. Legal. A conversa está muito boa, mas a gente vai começar a desacelerar um pouco agora, vamos por finalização. Eu vou fazer só uma última pergunta e depois você já pode começar a despedir e depois você passa para a Melissa. Vamos dizer assim, a pergunta que vem, quanto o Mercado Livre tem de frota própria, quanto a frota própria em relação à frota terceirizada? Qual é essa relação, se você tem alguma... O meu número é bem difícil de medir porque ele varia, né? Então, entre uma segunda-feira é o dia que eu mais... Terça-feira é o dia que eu mais entrego no Mercado Livre, né? Por que isso acontece? Eu tenho a maior parte das vendas do e-commerce acontece no final de semana. E a maior parte das compras é feita com boleto ainda, porque a penetração de cartão de crédito no país é muito baixa. Quando compensam os boletos de tudo que foi vendido na quarta e no sábado e no domingo, na segunda-feira, ou seja, na terça eu entrego tudo que foi compensado na segunda, então eu tenho um pico. Então meu volume varia muito. Hoje eu tenho aí uns 15% de frota fixa, tá, mais ou menos. Eu queria chegar até quanto? Eu queria chegar até 60%, 70%, por quê? Todas as rotas, eu tenho dias que acontecem mais rotas e dias que acontecem menos rotas, tá? Mas todos os dias, sim ou sim, eu tenho um volume mínimo de rotas que acontecem. Para mim, essa porção fixa deveria estar 100% construída em cima de um modelo, de novo, que me entregue perenidade, que eu sei que o cara vai estar lá, eu sei que ele é treinado. Então, assim, quando você pergunta para o motorista, inclusive, o que você quer? Todos eles falam a mesma coisa para mim. Eu quero trabalho todos os dias. Né? E no modelo que eu tenho muita entrega na terça, pouca na quarta, pouca no domingo, aí é difícil de eu segurar esse cara, mas nesse modelo fixo a gente consegue entregar mais. Faz sentido? Obrigado, Melissa. Então, suas palavras finais, estamos aqui encerrando, infelizmente. Palavras finais, que eu queria fazer um comentário aqui. O futuro são os dados, né? O futuro não, o presente já está acontecendo. E com o advento também da inteligência artificial, a gente vai ter cada vez mais informação precisa para tomar decisões. Isso que a gente está vivendo agora, inclusive acho que vai ter até um painel amanhã sobre inteligência artificial, isso aqui vai estar nos registros da história. Então, a inteligência artificial, para quem ainda não utilizou o ChatGPT, experimentem, aumenta absurdamente a sua produtividade e, com certeza, vai ajudar aí no last mile. E a Geotab também está com um stand aqui, então, quem quiser, a gente está com um cafezinho, servindo um cafezinho. Melissa, você faz uma propaganda do café, porque está escrito para eu fazer aqui a propaganda do café, pode falar. Então tá bom.
Então, como está muito frio, quem quiser passar e bater um papo comigo, com toda a equipe comercial de engenharia, para tomar um chocolate quente, um cafezinho, estamos à disposição. Tá ok. E depois, para quem passar lá na EasyGo e fizer a inscrição, vai ter o sorteio de 1 ano do software de gestão de infração de trânsito. Vai ter um sorteio aqui às 18 horas, mais uma informação de hoje. Obrigado vocês dois, foi ótimo trabalhar com vocês. Obrigada a você, Wagner. Vamos lá, né? Até a próxima. Uma salva de palmas para eles. Obrigado, viu?